Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais uma dica rápida com o professor Antônio, beleza? Pessoal, seguinte, segunda parte da nossa dica rápida sobre lentes esféricas. Então, lentes esféricas, parte 2. Era importante a gente entender a parte 1, o que são lentes convergentes, divergentes, nomenclatura de lente, um pouco como usar toda aquela parte das equações, incluindo a lei de Gauss, para as lentes. Só que hoje a gente vem complementar um pouquinho esse cara. Tem um outro cara importante quando a gente vai falar de lentes, que são o quê? São a vergência das lentes. Beleza. O que é importante a gente saber sobre vergência? Essa equaçãozinha aqui vai dizer pra gente o seguinte: a vergência é 1 dividido pelo foco da lente. Tá? A gente lembra, a distância focal medida em metros, a gente já viu todo aquele cara e etc. E essa vergência aqui, ela vai ter uma unidade chamada dioptria, como vocês já viram lá na equação da semana. O que é importante? Essa dioptria também é o que a gente conhece, entre muitas aspas, como grau. Então imagina que você foi lá no seu oftalmo, tá fazendo a sua consulta de rotina, extremamente importante cuidar da saúde, tá? Principalmente saúde do olho. Não é porque é o olho que a gente tem que descuidar. E aí você foi fazer o seu exame de rotina, o médico falou, não, vamos passar um óculos para você. Você pegou a receita e vem escrito lá na sua receita, por exemplo, menos, aqui tá circuladinho, tá? Mas é só para eu explicar para vocês por que daqui a pouco, menos meio dioptria. Ele vai falar para você, menos meio grau que você vai usar ali no olho esquerdo, porque não sei o que, tá. Como é que você faz para descobrir a distância focal dessa lente ou entender o que isso funciona? Primeira coisa, pega a equaçãozinha da vergência, o dioptria é a vergência da sua lente, colocou lá 1 sobre o foco. Brincou matematicamente com isso aqui, você vai descobrir que o foco da sua lente é menos 2. Você fala, professor, distância focal, nem precisa dar Nazaré com os números para você ficar meio assim, foco menos 2. O que eu quero dizer para você? A sua lente, ela tem uma distância focal de 2 metros. O negativo só indica para você que a lente não é convergente, ela é uma lente divergente, tá? Então isso é extremamente importante. Uma vez que a dioptria e o foco sejam positivos, a lente vai ser convergente. Se esses caras forem negativos, a lente vai ser divergente, beleza? Entendemos esse cara aí, entendemos o que é vergência. Segunda parte, a gente vai aplicar, inclusive eu estava falando aqui, você foi no oftalmo, etc., quer dizer que tem algum distúrbio na sua visão. O que é normal na maioria da população, tá? Em grande parte, digamos assim. E quais são esses distúrbios da visão? Aqui não sou um oftalmo, não vamos entrar muito no mérito, mas é importante a gente entender quais as correções que tem a ver um pouquinho com a física que a gente já estudou, beleza? Então eu vou trazer para vocês aqui 3 nesse primeiro quadro e mais umzinho que eu vou explicar no próximo, que é o seguinte. Dentro desses distúrbios, os mais comuns e que a gente sabe brincar um pouquinho e entender como acontece aqui, são miopia e hipermetropia, tá? O que é importante? Lembrar, a miopia vai ser a dificuldade para enxergar objetos distantes, coisas que estão muito longe, tá? E a hipermetropia vai ser a dificuldade para enxergar objetos próximos, leituras, letras e etc. Beleza. O cara que tá longe, miopia, geralmente é aquele cara que não te viu na rua, não te cumprimentou e geralmente fala, mas eu sou míope. A gente acredita, né? Seguindo, como é que a gente vai corrigir esses distúrbios da visão? A miopia, que é a dificuldade para enxergar objetos longe, objetos distantes, será corrigida mediante lente divergente, uso de lentes esférica divergente. A hipermetropia será corrigida mediante o uso de lente convergente. Aí, para você lembrar disso sempre, é a piada mais infame da história da ciência. Mas ela vai te ajudar a lembrar, que é o seguinte: por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele usa lente divergente. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. É uma bosta, mas vai te ajudar, beleza? O meu editor não tá rindo aqui, o que deixa claro que a piada é muito ruim, mas ele prestou atenção, isso é importante. Seguindo aqui, tá, gente? Presbiopia, que é o... Ele tá rindo agora, que ele não riu, mas tudo bem, vamos lá. Presbiopia, tá aqui. Presbiopia não vai entrar necessariamente como algo muito importante pra gente, mas é importante lembrar que ela vai estar associada com a hipermetropia, ou seja, a presbiopia vai ser, ela vai ser uma
um distúrbio da visão que vai ser corrigida mediante o uso de lente convergente, tá? E geralmente existem outras causas, de novo, não sou médico, mas ela é devido ao quê? Devido ao crescimento do cristalino, tá? Então, o que que acontece? A presbiopia geralmente vem com a idade, então o pessoal vai chamar isso aqui já de vista cansada, tá? Vou até colocar aqui que ela está associada à idade, é mais fácil. Ela está associada à idade. Aí você olha para mim, beleza, professor, eu entendi que a presbiopia está associada à idade, a presbiopia tem a ver com vista cansada e tem a ver com o crescimento do cristalino. Aí você fala, o que é cristalino? Então, pessoal, aqui, para a gente entender o que é cristalino, quem é aquele senhor do interior, todas essas outras pessoas aí, como funciona, vamos para esse segundo quadro aqui. Então, dá uma olhada aqui, seguinte, eu fiz uma representação muito básica do olho aqui para a gente ter uma ideia, tá? Me perdoem os biólogos, os oftalmos, os cientistas e etc. Mas para a gente ter uma ideia aqui, o olho eu posso descrever ele como algumas partes. Então eu tenho esse contorno aqui que é a retina, tenho o nervo óptico, tenho aqui na parte frontal onde vai incidir a luz, o primeiro ponto que ela vai passar que é a córnea, tenho a íris que é o que vai dar coloração para o olho, tenho aqui que eu não escrevi, mas esse buraco na íris, que é a pupila. Tenho ali atrás esse cara que é importante aqui pra gente, que eu não escrevi ainda, que é exatamente o nosso priminho lá do interior, que é o quê? O cristalino. Por favor, se vocês tiverem filho um dia, coloquem esse nome nele, tá? E seguindo aqui, ó, músculos ciliares, que vão poder fazer a vergência desse cristalino, porque quando a gente olha para um objeto, se ele está próximo, ou se eu olho para algo que está distante, o meu olho vai fazer essa adaptação de foco, através desses músculos ciliares que vão convergir e vergir esse cristalino, beleza? O que é importante a gente entender aqui? Esses músculos ciliares que estão presos ao cristalino, com o passar do tempo, eles podem perder um pouco essa rigidez deles, essa capacidade com a idade, como qualquer músculo do corpo. E o próprio cristalino, ele cresce aproximadamente, se eu não me engano, 0,02 milímetros por ano. Então, enquanto você está vivendo, seu cristalino está aumentando, ou seja, vai ficar cada vez mais difícil também adaptar essa lente do olho. E é daqui que vem o quê? A presbiopia. Um outro distúrbio da visão que é muito comum, tá, gente? É o astigmatismo, que não tem a correção com lente esférica, tá? Mas é importante a gente falar sobre ele. Ele tem a ver com algumas imperfeições aqui na córnea, tá? Então essa córnea pode não ser lisinha, então esse cara aqui, ó, imperfeições geralmente que ocorrem na córnea, vão estar ligados ao astigmatismo. Tá? Tô colocando lá pra gente, só pra gente saber. E aqui na retina também, se você for ver, a retina é formada por várias coisas, entre elas células que a gente chama de fotossensores, que são dois tipos de células, células cones e células bastonetes. As células bastonetes elas vão captar pra gente intensidade, tá? Intensidade, geralmente, da luz. Ou seja, ela vai conseguir ver tons de claro e escuro. Entrou no cinema, aquela luz está acesa, vai começar a sessão, a luz vai baixando, aí você fala, pô, tá tudo escuro agora! E aí, depois de um tempo, você começa a ver algumas coisas em tons de claro e escuro. Você está sensibilizando nas células bastonetes. E as células cones, que são as células que vão identificar melhor para a gente as cores, tá? Ou seja, isso aqui vai ser sensibilizado pela frequência da luz. Lembrando, luz pode ser classificado para nós como onda eletromagnética. Então, esse cara aqui tem a ver com frequência. O que acontece? Um outro distúrbio da visão comum está ligado exatamente com esse senhorzinho aqui, ó. Vou até pegar de azul aqui, ó. Que é o seguinte, alguma mudança genética, algum distúrbio nessa célula cone pode causar o que a gente vai chamar de daltonismo. Tá? Então a gente já lembrou, tínhamos falado de 3 distúrbios lá, falamos de mais 2 aqui, mais ou menos como funciona toda essa questão do olho e alguns distúrbios da visão, tá? O que é importante? No primeiro quadro eu não tinha colocado para vocês como é a formação da imagem para cada distúrbio da visão, mas eu vou colocar aqui agora. Seguinte, lembra, no olho míope, que tem dificuldade para enxergar objetos distantes. O que acontece? No olho míope, para esses objetos distantes, a imagem nítida aqui para o olho normal deve ser formada exatamente sobre a retina,
E lembrem, a imagem ela é formada invertida aqui sobre a retina, ela é formada antes. O que acontece? Essa lente, porque toda essa parte frontal aqui do olho pode ser resumido como uma lente convergente, tem um alto poder de divergência. Então isso aqui foi formado antes. Para corrigir e levar esse cara um pouquinho lá para trás, o que você vai fazer? Você vai associar nesse cara aqui aquela lente da correção, que é uma lente divergente, e vai levar esse cara lá para trás. Na hipermetropia, o olho hipermétrope é o contrário. A imagem ela é formada, a imagem nítida, tá? É formada depois da retina. Essa lente aqui, formada por todo esse conjunto, ela não teve necessariamente a capacidade suficiente de fazer o quê? A convergência desses raios ali. Então, para trazer esse cara um pouquinho mais, o que eu vou associar com a lente do olho? Uma outra lente, o quê? Convergente, tá? Associo duas lentes convergentes aqui para trazer aquele cara que estava lá para ser formado exatamente sobre a retina. Entendemos esses caras, entendemos os detalhes do olho e todos os distúrbios da visão, falamos sobre vergência e essa foi mais uma dica rápida. Ainda tem quantos? Fala 300, fala 300.